Campos, temos um convidado de garbo e elegância aqui nesse. Pois é, olha só, depois de fazer uma live, né, ontem Thiago Leifert protagonizou aí, hoje ganha todos os noticiários e eu entendi perfeitamente o que o Thiago quis dizer, obviamente, mas nada melhor do que o próprio Thiago Leifert para entrar aqui no Morning Show e falar também sobre a sua versão. Por isso, Ti, seja bem-vindo, muito bom dia aqui no nosso Morning Show. Que bom, viu? Obrigado pela sua participação. Oi, pessoal. Cheguei agora, tinha recebido o convite para participar, mas vim em cima da hora, então obrigado pelo convite. Lamento muito estar aqui nessa circunstância. Eu acho que quem me acompanha lá na live, não só de ontem, que ontem pegaram trechos e repercutiram, mas acho que é um trecho enorme de 15 minutos ontem que não... As partes importantes, obviamente, não viralizaram, porque ninguém tinha interesse de viralizar a parte importante, pegaram só trechos. Mas eu estou há pelo menos 8 programas falando que alguém ia morrer. 8 programas. Pode pegar, tá lá gravado, tá no meu canal do YouTube. As lives têm 1h30, 2 horas, mas se você tiver paciência, você vai ver que nos últimos 8 programas, e aliás, desde o ano passado também tem trechos, eu tô avisando que alguém vai morrer. E ontem, no que eu falei, eu posso ter errado o portão, posso ter errado o momento do confronto, que era o que a gente sabia ali às 10 horas da manhã, que era quando estava acontecendo a nossa live, mas, infelizmente, o Dr. Capê está aí, o fato de a Gabriela pertencer a uma organizada não pode ser ignorado. Ele é um fato que a gente não pode ignorar. Ele é um fato que a gente não pode ignorar desde o começo. Era um conflito entre torcedores, muitos deles usando camisa de organizada. A Gabriela estava no lugar errado, na hora errada, porque, infelizmente, ela pertence a uma organizada. E isso é um fato. Isso a gente não tem como ficar com raiva de mim. Se a gente pegar o histórico, os últimos meses, todos os confrontos que aconteceram são entre torcedores de torcida organizada. Só tem gente que briga em torcida organizada? Não. Mas muita gente que briga é de torcida organizada, a imensa maioria. Foi só isso que eu falei. E as tantas lá na live eu falo assim, pessoal, eu não sei se ela estava na confusão, eu não vejo meninas brigando em confusão de torcida organizada. É muito raro você ver uma menina brigando. Mas ela não estava, na minha opinião, entrando no portão C, lá como falaram que ela estava. Eu acho que ela estava perto da confusão, e por isso a garrafa voou em direção a ela. Ela estava no lugar errado, na hora errada. Mas o fato de que há organizadas ali não pode ser ignorado. Não adianta ficar com raiva de mim. Eu acho que se a gente quiser entregar o futebol de vez para a briga, eu vou embora, eu paro. É isso que a gente quer? Vamos chegar num consenso de falar, cara, futebol é isso, tá certo de bater no Luan no motel, tá certo de jogar pedra no ônibus e deixar quase o goleiro do Bahia cego, como foi no ano passado, tá certo a emboscada na estrada. Se a gente falar que é isso aí que a gente quer, eu paro, eu desisto. Ô Thiago, a gente estava conversando aqui com o Capês e ele traz uma solução, a gente até perguntou para ele qual seria a solução imediata nesse caso, né? E ele defende com que não tenhamos mais em Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo uma partida com 2 torcidas. Você acha que essa é a melhor solução do ponto de vista imediatista agora? É o que teria? Doutor Capês, eu te acompanho há muitos anos e sei da sua luta e sei do quanto você sofreu e da coragem que você teve lá atrás. E das buchas que o doutor Capês enfrentou, são problemas gravíssimos que a gente teve aqui no estado de São Paulo e que o doutor Capês foi a face visível da discussão. Eu acho que a gente proibir torcida é assumir que deu errado. A gente proibir torcida, então, é assumir que a gente está entregando o futebol para os caras, para a briga e para a violência. É só isso que eu acho. Eu fui assistir Miami Heat e Phoenix Suns uma vez de férias. Eu sentei do lado de um torcedor do Phoenix Suns. Por quê? Por que na NBA não acontece nada? Por que na Inglaterra parou? Por que na Inglaterra hoje tem policiamento do lado de fora do estádio, mas é para evitar atentado, essas coisas, não tem briga de torcida? Porque a Margaret Thatcher lá atrás tomou uma atitude drástica. Eu achei, e eu falei isso na live, que se fosse um país sério, não era nem proibir torcida de Minas, era parar o campeonato. Morreu uma pessoa, cara. Ela saiu de casa para ver futebol, ela era da organizada, mas ela morreu, porra. Ela morreu. E a gente tá aqui, não, vamos fechar. Uma pessoa morreu, ela foi ver bola e morreu, cara. Morreu. Eu não estou em nenhum momento a falar, culpabilizou a vítima. Eu não estou culpando a vítima, mas o que eu estou dizendo é que o fato dela ser de organizada é relevante. Sempre envolve gente uniformizada. Pô, sempre, cara. Claro. Torcedor comum não vai lá invadir a torcida do Flamengo, que também está errada, não tinha que jogar a garrafa pro outro lado. Pô, cara, não é possível que as pessoas fiquem bravas comigo, que venham me cancelar. Se vocês acham normal uma pessoa morrer, então, vida que segue, eu vou falar só de videogame, então. Capês, vamos lá. Deixa as pessoas morrerem. Tiago, bom dia. Em primeiro lugar, você não deve ficar
chateado com esse tipo de cancelamento, você está se manifestando, você não fez pouco caso da tragédia que se abateu sobre a família daquela moça, você fez uma análise genérica e se quiserem te xingar, você devolve na mesma moeda. Isso aí bate e volta, não se preocupe com esse tipo de coisa. Segundo, eu não acho que é a melhor solução, eu acho que é um paliativo. O Estado tem que reconhecer o seguinte, olha, se nós não temos condições, eu comecei essa luta em 1994. Eu lembro. Hoje tem estádio numerado, lugares numerados no estádio, tem Ministério Público fiscalizando, tem legislação adequada, a polícia está atenta com relação a isso e continua ocorrendo as tragédias. Então você tem que admitir que o Estado não dá conta. O Estado não consegue, por mais que ele faça, de garantir totalmente. Então ele tem que adotar outras medidas que vão garantir a segurança. Você disse, era um confronto entre torcidas de times opostos. Se tivesse só a torcida do time mandante, não teria ocorrido isso. É bonito? Não. É triste admitir isso? Mas é uma constatação honesta. O Estado tem que tomar providências, todas que tiveram ao seu alcance, para minimizar a tragédia. Acho que divisões policiais com estrutura, para fazer o monitoramento só de torcidas nas redes sociais, não seria um dispêndio inútil, desperdício de dinheiro e estrutura. Porque você ia prender muita gente que não é só torcedor. Muita gente de crime organizado, quadrilha de narcotráfico, PCC, que se infiltra ali. Estou dizendo que tudo isso, só tem isso na torcida? Não estou dizendo isso. Mas esse pessoal se infiltra e lucra com essas torcidas. Então tem que também fazer uma investigação criminal profunda. Mas o Estado já perdeu essa briga, né? É visível. O Estado já perdeu. O que o Thiago falou agora é verdade. Entrega. Só que a gente já entregou faz tempo. Mas o Thiago está certo. Nós estamos falando aqui da morte de uma pessoa. Você sabe o que eu acho mais... Não dá. Eu quero fazer... Dá para não achar que o Estado perdeu. Eu quero fazer eu quero fazer um desabafo em relação até o que eu tenho visto e lido aí nos noticiários. Eu acho tão engraçado, porque num assunto tão relevante quanto esse, aonde existe uma morte, simplesmente querem desviar o assunto, ao invés de focar no assunto e tentar combater, simplesmente vão atrás do Thiago para saber se ele estava ou não a favor da morte da menina. A gente vai se catar, entendeu? A gente está falando de uma morte, de uma menina que foi morta na porta de um estádio. Agora, se ele fala que ela era ou não de torcida organizada, aonde está a relevância dessa história? Sabe? Vocês precisam tomar cuidado justamente com as pessoas que estão lá curtindo, indo realmente se divertir no estádio e não simplesmente ficar fazendo caça às bruxas na internet, como aquela Mili Lacombe hoje fez essa crítica idiota em cima realmente do próprio Thiago Leifert. Eles gostam muito de mim. Eles gostam muito de mim lá. Não, porque simplesmente eles viram a história. Vira completamente a história. Fê, eu vi o Casagrande hoje fazendo uma comparação do Thiago Leifert com o Eduardo Bolsonaro. Não, faça um favor. Gente, é a mania de tratar assunto sério. São organizados. É um assunto comparar sério. O Thiago Leifert com o Eduardo Bolsonaro. O assunto é sério, tem que ser analisado tecnicamente e vem essa pornografia ideológica se misturar no assunto. Você simplesmente desvia o foco, ao invés de estar fazendo matéria para combater a história de uma mulher que foi morta de 23 anos, não vão em cima do cara, que simplesmente disse o seguinte: se não estivesse no meio de torcida organizada, talvez isso não tivesse acontecido. E qual é o problema de falar sobre isso? Eu costumo dizer o seguinte: tem o filme Alice no País das Maravilhas, não tem? O Thiago está tentando falar alguma coisa. O que foi, Thiago? Sei que o fato dela ser organizada é relevante. Quem está ali está mais propenso a se machucar, e isso é ruim. Mas se é esse o futebol que as pessoas querem, se é esse o futebol que a Mili Lacombe quer e o Casagrande quer, problema nenhum. Fiquem à vontade. A Mili Lacombe, ela foi mandada embora simplesmente da emissora onde ela trabalhava por causa de uma fake news que ela levou em cima do Rogério Ceni. Então faça-me o favor. Mas, Thiago, em relação às torcidas... Que o Casagrande, na semana passada, um atleta do Corinthians, que pode ter o problema que for, não está jogando mal, está afastado, foi espancado num motel. Ele foi espancado por uma torcida organizada.
Não pode acontecer. Mas o Casagrande escreveu que ok, ele fez por merecer. E não aconteceu nenhum escândalo. Isso é um escândalo. É o ódio do bem. Ô, Thiago, mas para entender o teu posicionamento, você defende que aconteça o quê com as torcidas organizadas? Que elas deixem de existir no Brasil? O que precisa ser feito em relação às torcidas organizadas? Então, a minha paliativa, que eu estou falando há 16 lives lá no meu programa, mas essa não repercutiu, é que hoje a gente tem que conversar das organizadas, tem que conversar com as organizadas. Todos os presidentes são eleitos, a gente sabe quem eles são, chama para conversar. A polícia tem que chamar para conversar, falar quem arrumou essa confusão aqui? Foi esse, tira da sua torcida. A responsabilidade é sua. Eu acho que a gente tem que conversar sobre as organizadas. Ou seja, eu não acho você quer... que todo mundo de organizada quer brigar. Mas eu acho que tem que... Eles estão ali, estão infiltrados. Em âmbito civil e penal, culpabilizar o presidente da organizada. É isso a tua ideia? Não, ele quer que identifique. Identifique. Não, é porque... Paulo, Thiago, Thiago, só para dizer o seguinte, Paulo, é importante isso que ele falou, elas já assumiram esse compromisso, elas têm obrigação, o presidente da torcida tem obrigação de ir até a polícia e apontar quais foram os seus torcedores que estavam na confusão e provocar. Ele é obrigado a fazer isso e expulsar. Isso é compromisso que elas assumiram com o Ministério Público e com a polícia. Eles têm o dever de fazer isso. Se o cara for associado à torcida. Se for membro da torcida. E aí? Mas não necessariamente né? É que ali parece que aquele pedaço ali só tinha torcida organizada. Estavam usando camisa. Aí fica difícil. Eles estavam usando a camisa da organizada. Eu não tenho nada contra você tocar tambor, levar bandeirão. Pô, do caramba, meu, irado. As músicas, o barulho, pegar 24 horas de ônibus para ir para Cochabamba ver o Palmeiras jogar na Libertadores. Pô, o cara tem que amar o clube real, ok. Mas dá para fazer tudo isso sem invadir a área do visitante e a torcida do Flamengo vale para eles também, sem jogar uma garrafa. Gente, ué. Dá para você continuar gostando de futebol sem matar e sem ir bater no loro no motel. Agora, se é isso que o Casagrande acha legal, se é isso que as pessoas que estão me atacando acham legal, se é isso, futebol é isso, o Luan mereceu apanhar e a menina mereceu morrer, então eu paro. Eu vou embora, vou jogar videogame. Mas eu não quero. Eu não quero ver futebol e morrer. Eu não quero ver um show do Coldplay e morrer. É a mesma coisa, é entretenimento. Claro. Thiago, aí é diferente. Aí, me desculpe, me parece mais uma questão pessoal. Eles ficam acompanhando tua live de 1h30. E a hora que existe alguma coisa que possa suscitar uma polêmica... Não, só pelo trecho. Eu sei, mas eles ficam tentando pensar um trecho. O objetivo não é necessariamente construir nada, é atacar você por alguma rivalidade. É gerar conflito. Em primeiro lugar, se essa Mini Lacombe ela fosse realmente boa, ela teria um trabalho de muita relevância dentro da televisão e do esporte. E a gente sabe realmente como funciona. Agora ela vem com aquela crítica completamente imbecil, falando justamente sobre o Thiago Leifert, aonde ela coloca como se ele fosse o culpado. Agora, a morte da menina, não. Sabe? Ou a torcida, ou quem matou a menina, não. E acaba... Então, daqui a pouco falam que ele matou a menina. Sabe? Tá todo mundo louco. E desvia do ponto principal que a gente discutiu. Porque é a velha história do rótulo, né? Mas então assista. Você acaba com qualquer tipo de debate. Entendeu? O que eu acho que é importante é o seguinte: no caso da fala do Thiago, eu acho que ele cometeu um erro, né, Thiago? Naquele momento em que você fala da live, você mesmo reconheceu isso, fez um vídeo bem explicativo no Instagram, dizendo o seguinte: olha, errei aqui, pontuei aqui o meu erro. Só que o objeto central da história, ele não está diferente daquilo que a gente realmente precisa debater como sociedade, que é essa questão das torcidas organizadas. Então, acho que não está nem um pouco fora aí, Thiago, do que pelo menos a gente acredita aqui. Eu errei o portão, né? Aquela hora, era 10 horas da manhã, a gente achava que o confronto que tinha feito a morte da Gabriela, causado a morte da Gabriela, tinha sido no A, ali em frente ao A, que é onde ficam as organizadas do Palmeiras, em bares e padarias. Mas não, a gente veio a descobrir depois que foram 2 confrontos, que o A é filho do D. Mas ela estava muito próxima ao confronto do D, que era meu ponto desde o começo. Meu ponto ela estava numa área de conflito, porque ela é de organizado. E eu falo claramente na live, eu não sei se ela estava brigando, eu acho que não. Eu não sei se ela estava envolvida na confusão, eu acho que não. Mas ela estava numa área de risco, porque organizada hoje é problema, é uma área de risco. Quem é de organizada, infelizmente, doutor Capão está aí, está mais propenso a se machucar e mais propenso a morrer, infelizmente. E é isso que tem que ser debatido.
Eu falo claramente isso na live, mas esse trecho, obviamente, foi esquecido. E quando eu falo também, de acordo com a Polícia Militar, porque estava errado, o BO está errado. O BO, eu fui ler o BO, o endereço, eles dizem onde aconteceu o problema, está errado. O endereço é outro. Então, Thiago, isso mudaria tudo, tá? O lugar de onde foi o BO está errado também. Há várias informações desencontradas, mas o tema principal é conflito entre torcedores, todos eles com uniforme de organizado. Ô, Thiago, nós dois somos pais. E eu acho que... Quantos anos está a tua filhinha? 2,7 um terror. A minha tá com 4. E a gente conversou isso antes de você entrar, que eu tive uma infância e a minha adolescência inteira do meu pai me levando no estádio de futebol ali, e aquela imagem é muito forte para mim, né? E ontem eu tava batendo um papo com a minha esposa e nós chegamos à conclusão de que eu não vou fazer o mesmo com a minha filha. Enquanto essa história. Porque eu tenho muito receio de levá-la num estádio de futebol. Porque estádio de futebol, Você me avisa, eu não vou, o problema sou eu. O perigo sou eu não vou. Não, estádio de futebol não é lugar de família hoje, infelizmente. Mas também se você vê por esse lado, você simplesmente pega e fala, você assume que o problema talvez possa ser seu, entendeu? Mas Paulo, a partir do momento como é que eu vou levar uma criança para um estádio de futebol sendo que há uma menina morta? Mas a partir do momento que o problema é concentrado, a partir do momento que a gente identifica que o problema é concentrado nas torcidas organizadas, que elas concentram boa parte da violência que existe em qualquer estádio, a gente tem que cuidar disso e basta você não ficar perto dessas torcidas, né? Eu acredito que não deveria cravar. Não, a torcida fica... Eu falei. A torcida... Falei. Isso. Como é que vocês estão pegando de futebol, estádio de futebol? E assim, na minha no meio da rua, chegando, estava brigando, já tive que correr do Livres. Sim, mas eu repito, a torcida única minimizou muito esse problema. Mas hoje você vai num jogo, você é corintiano, você vai num jogo do Corinthians lá no Itaquera, no nosso estádio, Itaquera. Na Arena. Na Arena, Corinthians. Muito bem. Muito você bem. vai até lá, a chance de você, num jogo de torcida única, sofrer uma violência é infinitamente menor do que num jogo que tem uma rivalidade. Quando joga hoje Flamengo-Vasco. Mas não tem que ter esse Flamengo e Vasco viraram times rivais de São Paulo como... Eu acho que por mais... Quando você tem um paciente doente e ele está com muita febre, é importante você tratar a febre. Mas sem tratar a causa raiz, o problema nunca vai ser resolvido. A causa raiz... Então é importante olhar os dois. A causa é muito complexa. A causa, ela tem a ver com problema social, educacional, de violência e de impunidade também. Então, eu concordo contigo, Capês. Na minha casa, por exemplo, querendo saber se talvez se a torcida que está lá é a única ou não, isso eu vou estar resguardado. Mas, a minha mãe... O que eu quero, na verdade, o que eu gostaria que fosse uma grande verdade também, é que isso não ocorresse. Se você puser uma camisa de torcida isso que tem que acontecer. Caminhar por fim. Deixa eu só encerrar aqui com o nosso Thiago Leifert. Thiago, uma mensagem final pra gente. Rapidinho, só antes do Dr. Capês. A gente não está falando de uma coisa muito importante, que é o jogo de volta. Sim. É o jogo de volta. Então, no jogo de volta... Flamengo e Palmeiras. Então, é um jogo de alto risco. Um jogo de alto risco. Agora, outra coisa que não poderia ter acontecido, esse encontro. Quer dizer, eu fui professor do CAES, da Polícia Militar, mas precisa tomar cuidado, as torcidas não podem se encontrar num jogo como esse, que tem aquela entrada mais do estádio do Palmeiras, que tem aquelas ruas estreitas numa das entradas, então precisa tomar cuidado também com relação a isso. Agora, repito, se você estiver no jogo do Rio de Janeiro, torcida única, só uma torcida. Quando vier para aqui, para São Paulo, só uma torcida, você tem um risco muito menor de acontecer tragédia. É feio, mas talvez essa moça estaria viva. É uma solução de curto prazo. Thiago, deixa eu te agradecer pela sua participação aqui no Morning Show de hoje. Cara, muito obrigado, viu, por ter aceitado o nosso convite aí. Volto sempre. Eu que agradeço. Eu fico nesse dilema de falar e não falar, porque eu fico apanhando pra caramba e eu não acho que eu tenha falado nada fora da realidade. Assim. Eu não acho que eu tenha falado coisas que quem acompanha a bola não sabe.
Eu acho que são constatações hiper óbvias. Eu não fiz fake news. Até eu queria agradecer demais o pessoal do Choquei, que é um perfil enorme do Instagram, que apagou as postagens que fizeram sobre mim. Conforme as notícias foram saindo, eles falaram: rapaz, espera aí, tem um problema aí mesmo. O Thiago é da bola, ele tem razão. Tem um problema de torcida organizada. A gente tem que conversar a respeito disso. E não falar, ele é insensível. Eu não sou insensível. Eu tô há 16 lives falando que alguém vai morrer. Sim. Eu acho que tem que parar o campeonato. Eu falei isso na segunda-feira. Morreu uma pessoa. Não tem que morrer ninguém. Nem de organizada, nem de não organizada. A gente tem que resolver o problema. Qual é o problema hoje? As organizadas. A gente tem que conversar com elas. Elas têm que se organizar melhor. Os presidentes têm que tomar providência, tirar o pessoal do mal dali de dentro que quer brigar, o pessoal que vai tumultuar, para a gente poder curtir o futebol. É bola, é entretenimento, é diversão. Estar aqui com vocês hoje é um absurdo. Um absurdo. Ter uma coluna falando mal de mim no UOL é um absurdo. É totalmente tirar o foco do problema. Vai morrer mais gente. Vai continuar morrendo gente. E a culpa não é minha, nem de vocês. A gente sabe onde está o problema. Ele é que precisa ser conversado. Claro. E eu recebi um convite para fazer uma live com a Associação Nacional das Torcidas Organizadas. Será amanhã, no meu canal do YouTube. Vou conversar com eles e vamos conversar, vamos debater, vamos ver o que está acontecendo e como é que a gente pode melhorar o futebol. Desculpa. Obrigado, viu? Muito obrigado pela sua participação. Thiago Leifert, ao vivo aqui na programação da Jovem Pan. Obrigado, doutor Fernando Capês. Muitíssimo obrigado, viu? O homem que é autoridade nesse assunto pôde explicar um pouquinho para a gente sobre toda essa situação.